Os antigos padres da igreja, eles diziam que existe uma unção que nos guia infalivelmente ao acerto se nós a escutarmos. Existe uma unção que nos leva a acertar em todas as nossas decisões se nós dermos ouvidos a ela. Que unção é essa? É a unção do Espírito Santo. E essa clareza que a gente tem de decidir com presteza, de decidir de forma acertada, infalível no acerto, ela recebe um nome, é discernimento. Discernimento é a graça que pelo Espírito Santo nós temos de separar o trigo do joio, o bem do mal, para em tudo procurar fazer aquilo que é bom, fazer o bem. Aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, que se guiam por essa luz, não devem ser sensíveis ao julgamento dos outros. Você quer entender o que não é ser sensível ao julgamento dos outros? Quer dizer que a gente não deve ficar afetado pela opinião alheia e seguir a nossa vida por isso. Porque quando a pessoa caminha distante de Deus, qualquer coisinha a afeta, qualquer coisinha prejudica, qualquer coisinha faz mal para ela. Então ela ouve a opinião de uma outra pessoa e aquilo já começa a prejudicá-la. Estraga esta pessoa por dentro. Ela fica azeda. Você já viu o leite na panela quando fica lá uns dias no calor, fora da geladeira? Você passa um pouquinho, serve fazer coalhada, mas tenta tomar aquilo do jeito que está. Não desce. Não dá. É leite ainda? É alimento ainda? Dá para fazer coalhada, dá para fazer um monte de outra coisa. Não é? Mas que faz mal se você tomar daquele jeito? Faz, e estragou, e o sabor se perdeu. Tem gente que se deixa azedar por tudo que os outros pensam. Graças a Deus, você não tem condições, você não tem capacidade, você não tem o dom de ver o que os outros pensam de você. Porque se você visse, e eu que estou falando, sei a mesma coisa a meu respeito. Ainda bem que eu não consigo ver o que os outros pensam a meu respeito. Porque a gente fica afetado. A gente é sensível a estas coisas. Só que precisamos não ser. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem no seu coração a luz de Deus, ela não deve ficar se lastimando, não deve ficar chorosa, não deve ficar afetada por aquilo que os outros pensaram, mesmo disseram a respeito dela. Ela tem no seu coração a segurança de que está indo por um caminho certo. A essas pessoas que não compreendem a nossa postura de vida, a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Se você sabe que você está fazendo o que é correto, tenha pena daqueles que te contrariam, porque ou você está certo, ou ele está certo. E se aquela pessoa está errada, louvado seja Deus que o seu exemplo vai ser uma luz na vida dela. A gente tem o hábito de julgar as pessoas, mas ninguém gosta de ser julgado. E olha, muitas vezes a gente é julgado de uma maneira acertada pelos outros. A pessoa vê que a gente errou e nos condena pelo nosso erro. Só que a gente se sente injustiçado. Por quê? Porque de verdade a gente errou, mas não queria ter errado. A maioria das atitudes erradas que você teve e que eu tive foi incapacidade para evitar o mal. A gente queria evitar, mas nós não conseguimos. Aquela situação, aquela trama, os nossos sentimentos, a nossa fragilidade, a nossa covardia, a nossa história de vida que foi nos condicionando, junta um bolo naquela hora e a gente se vê impotente e acaba fazendo o mal. E se sente triste com isso. E injustiçado quando os outros nos julgam. Se nós muitas vezes praticamos o mal porque a gente é incapaz de evitá-lo, será que aquele que está do meu lado também não vive o mesmo sofrimento? E que às vezes faz o mal contra mim porque não sabe evitar. Porque não consegue evitar o ciúme, não consegue evitar a inveja, não consegue abrir mão do rancor. Essa pessoa merece a nossa vingança, o nosso julgamento, a nossa condenação. Ela merece a nossa compaixão. Porque viver a vida assim é viver a vida de uma maneira muito pobre. Então, misericórdia.
as nossas orações, a nossa boa vontade, a nossa generosidade para com esta pessoa. E olha, para ser generoso com esta pessoa, ou estas pessoas, a gente tem que cultivar primeiro essa generosidade dentro do coração, para que a nossa vida seja uma vida transparente. Tem gente que diz assim, que aquele que trata bem alguém de quem não gosta é hipócrita. Não é hipócrita se dentro do seu coração a pessoa cultivou a generosidade. Hipócrita, falso, é aquele que diz uma coisa, demonstra uma coisa, mas vive outra. Se dentro do seu coração você de verdade se decidiu pelo bem, se contra até aquela pontada que você tem no íntimo de você, nos seus sentimentos, aquela pontadinha de dor, sabe, de vontade de ir à forra no mal que te fizeram, se contra essa vontade, dentro do seu coração você se determinou e disse: eu vou pagar esse mal com o bem, eu vou dar um exemplo diferente, eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso agir da mesma forma. E você começa a ter atitudes diferentes, apesar de ter sentimentos que te mandem fazer o contrário. Você não está sendo falso, você está sendo cristão, é diferente. E você pode ser transparente, porque dentro do seu coração você já cultivou o bem, você já cultivou o amor, cultivou a generosidade. Viva uma vida transparente e você não vai ter o que temer. Viva uma vida transparente e você não vai temer o julgamento dos outros. E você não vai dar a mínima para aquilo que eles falam. Só que você vai ter que cultivar dentro do seu coração o que é bom, de maneira que você não tenha medo de olhar nos olhos das outras pessoas. É preciso cultivar dentro do nosso coração aquilo que é bom, de maneira que a gente não tenha medo de que o outro possa ver a nossa alma. Porque fora a timidez, a gente desvia os olhos do olhar da outra pessoa quando a gente tem medo que a outra pessoa veja dentro de nós aquilo que nós estamos escondendo. Cultive dentro do seu coração coisas boas e você não vai precisar desviar os seus olhos de ninguém. Vai poder deixar olharem dentro do seu coração. Uma vida iluminada é como uma casa iluminada. Uma casa iluminada precisa de janelas, de portas abertas. Uma vida iluminada tem que ter abertura para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam penetrar na vida da gente. Não é bom para ninguém ficar nas trevas, não é? Quando que a gente quer ficar nas trevas? Não é? A gente quer ficar nas trevas para esconder os nossos erros, para esconder as nossas maldades. Não é bom ficar nas trevas para esconder o que não deve, mas pior ainda é quando a gente se gaba do mal que fez e tem orgulho de ter feito o errado e sai espalhando por onde a gente vai o malefício que a gente fez. Fiz mesmo. Isso é pior do que a gente esconder. Mas quando nós levamos uma vida aberta, nosso sentimento não é de orgulho pelo mal que nós fizemos. A gente sente vergonha por nossas más ações quando nós estamos na companhia dos outros. Mas uma vida verdadeiramente aberta é uma vida aberta perante Deus. Uma vida que nós podemos chamar de iluminada é uma vida que está toda posta diante de nosso Senhor. Esta vida, sim, ela lança fora o mal. E a gente percebe quando estamos vivendo uma vida aberta diante de Deus, quando até na nossa intimidade a gente sente a vergonha dos erros que cometeu. Isso tem nome, se chama arrependimento. Não tenha receio de assumir os seus erros. Mas assumir os erros não é ficar se gabando e dizendo: no meu passado eu fiz o que eu podia, eu não podia. E começa a contar vantagem, sabe? Tem gente que acha que contar testemunho é contar vantagem da vida vergonhosa que teve. Não é de jeito nenhum. Às vezes até, em vez de ser um testemunho, se torna um contra-testemunho, porque aqueles que ouvem pensam assim: nossa, então eu ainda não estou nesse caminho, eu preciso ter do que me converter. Eu não tive uma vida tão estragada assim para ter um testemunho bonito como desta pessoa. Eu conheci gente que se sentiu triste de ter tido uma vida boa.
porque nunca ia ter a oportunidade da conversão radical que aquele outro teve. E muitas vezes aquele outro que estava ali estava contando vantagem dos erros que cometeu no seu passado. Então a gente não se gaba do mal que fez. A gente põe esse mal que é vergonhoso na nossa vida diante de Jesus para que ele seja transformado. Nós podemos esconder as coisas das outras pessoas, mas não podemos esconder nada de Deus, nem mesmo as nossas intenções. Ele sabe tudo. Ele sabe qual é a nossa motivação. Deus sabe porque nós colocamos a luz debaixo da vasilha ou da cama. Tem gente que afunda na escuridão, que se sente perdido, que se sente triste, sem direção, porque deixou de viver a sua fé. Para viver no quê? Para viver naquilo que a palavra de Deus diz, de colocar a luz debaixo da vasilha. Teve gente que abandonou a sua fé por causa de uma crise que o levou a pensar igualzinho a Escritura diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que é você colocar a sua fé debaixo da vasilha? É você colocar o seu sustento acima de Deus. Por isso que a vasilha é o quê? É onde vai a comida, é onde vai a bebida. Colocar a luz debaixo da vasilha é você dizer: primeiro o meu sustento, depois as coisas de Deus. É a pessoa se lançar aos prazeres que vêm pela boca, os prazeres do estômago. Quando nós queremos uma segurança material a qualquer custo, então eu digo: eu primeiro preciso me fazer, me garantir, depois eu vou cuidar das coisas de Deus. Como é que isso se manifesta na vida da gente? Gente que tem o seu tempo de utilidade, né? Seu tempo rentoso profissionalmente, que diz: agora não, religião mais tarde, quando eu já não puder trabalhar, agora eu tenho que ganhar o meu sustento. E dá tanta cabeçada na vida. E comete tantos erros que fazem perder tempo, que se estivesse mais unido a Deus, não teria cometido. Mas colocou a luz debaixo da vasilha. Pensou primeiro no seu estômago, para depois pensar em Deus. E quando se diz que colocou-se a luz debaixo da cama, a lâmpada debaixo da cama, colocar a lâmpada debaixo da cama é se esconder de Deus, é abandonar a fé para viver na dissolução sexual, para viver na preguiça. E as duas coisas estão ligadas. Não é porque da gula a pessoa vai à preguiça. Já comeu demais alguma vez na sua vida? Aquele domingo, aquela churrascada. O que a gente consegue fazer depois daquilo, gente? Da gula à cama e da cama à dissolução sexual. As duas coisas, elas são ligadas. Não é? Então, se a gente quer fazer um caminho diferente, nós temos que tirar a nossa fé de debaixo dessas coisas e levantá-la bem alto. Não é primeiro o meu sustento, primeiro é Deus. Não, primeiro não é uma vida de prazer sexual enquanto eu tenho juventude, enquanto eu posso conquistar a mulher que eu quero, enquanto eu posso ir para a cama com o homem que eu quero, porque agora é o tempo de eu viver a minha vida. Eu não posso perder esse tempo, porque mais tarde eu vou querer e não vou poder. Não é isso. Primeiro Deus. Eu ponho a luz da minha fé em primeiro lugar. E aí eu terei saúde, terei prazer verdadeiro, terei realização na minha vida sexual. Aí sim, a preguiça não vai ser a minha dona. E eu não vou mais confundir preguiça com descanso, nem descanso com preguiça. É preciso colocar a luz no alto. É preciso que Deus venha primeiro. É preciso deixar que essa luz ilumine a mim e as outras pessoas. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama ou dentro de uma vasilha, debaixo de uma vasilha. E é possível que isso aconteça? É possível que depois de tendo conhecido a nosso Senhor, a gente deixe de viver a nossa fé para cair nessas tentações. Só que tem um problema. Colocar a lâmpada embaixo da cama ou colocar a lâmpada embaixo da vasilha introduz a gente numa escuridão espiritual terrível, que faz a vida perder o sentido, que faz a vida perder o gosto, que faz a gente viver em trevas, que faz a gente viver na escuridão da confusão e que muitas vezes vai nos levar à depressão.
Porque a depressão, ela ganha uma força imensa numa vida que não tem sentido. Quando uma pessoa não consegue dar sentido à sua vida, ela favorece, ela abre as portas para a depressão, abre. Como uma pessoa que, quando não sabe cuidar do seu corpo, abre as portas para todo tipo de doença. Cuidar da nossa vida espiritual é acender a luz e colocá-la bem alto. Colocar a luz bem alto é dizer: meu Deus, nada acima de ti. Primeiro é o Senhor na minha vida. Esses impulsos sexuais que aqui a palavra de Deus faz coincidir com a cama, estão dentro de mim. E muitas vezes eu não sei o que fazer com eles. Mas eu tenho certeza, meu Deus, que com a tua graça eu irei vencer. Primeiro o Senhor. E o equilíbrio na minha vida sexual, na minha vida ativa, virá como consequência. Meu Deus, não é primeiro o meu sustento. Primeiro é o Senhor. O sustento vem por acréscimo. Esta palavra é que eu quero viver. Por isso eu te peço, Senhor meu Deus, que esta tua palavra achegue a mim nesse momento, sendo aquela clareza de que eu tanto preciso. Que esta palavra reacenda a luz dentro do meu coração. Dá-me a graça de ter esse cuidado para que essa luz não se apague. Como diz esta palavra, aquilo que a gente pensa que tem, até isso nos vai ser tirado. Eu que muitas vezes fui guiando a minha vida pela minha própria cabeça, achando que eu sabia tudo e combinando erros e acertos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu Deus, que não se apague essa luz por causa dos meus pecados. Se você pode, aonde você está, fechar um pouquinho seus olhos para fazer a oração. Deixa essa palavra de Deus recair sobre você. E se essa palavra te alcançou e você diz: é isso mesmo, eu quero viver esta palavra, mas o que fazer? Busque a verdade. Busque a Deus, que é a verdade. Porque a verdade sempre mostrará a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer e o que você deve deixar de fazer. Então vamos fazer esta oração. Derrama sobre mim, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, que é a verdade. Nesta quarta-feira da graça de Deus, eu preciso buscar a verdade na minha vida, porque essa verdade vai me mostrar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e o que eu devo deixar de fazer. Vem, Espírito Santo, que eu não quero colocar o prazer sexual acima da minha fé, acima de Deus. Vem, Espírito Santo, que a cama da minha preguiça não pode estar acima de Deus e da vontade de Deus para mim. Vem, Espírito Santo, que a bebida não pode ser a dona da minha vida, que esse prazer do comer não pode orientar as minhas decisões. Eu estou pedindo, meu Deus, pela graça do Teu Espírito Santo, o dom de viver a minha vida com equilíbrio, na verdade, e sendo um testemunho da verdade para aqueles que estão comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel como um servo Teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel como um servo Teu.
tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Obrigada, Senhor, por essa manhã, pelo Sorrindo para a Vida. E, Márcio, foi um ato de contrição, viu? Essa sua meditação, a sua partilha. E eu fui anotando aqui o que eu fui percebendo, que dentro de mim ainda são situações escuras que precisa que a luz do Senhor entre, né? Isso aqui não pode ficar comigo, né? E aqui na Canção Nova eu aprendi assim, né? A gente, antes de ir na confissão, nós vamos anotando, né? Até para quando chegar lá para conversar com o padre, fica até mais fácil de partilhar. Se você tem essa experiência, já teve, pode dizer assim como eu, que maravilha que é entregar para o Senhor aquilo que é limitação nossa. Para o Senhor vir com a tua misericórdia. Quando nós experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós ficamos misericordiosos com os irmãos, né? Somente quem experimenta a misericórdia do Senhor é capaz de fazer isso com o irmão, entender o outro, saber que você tem limites, conhecer a sua história, saber o quanto Deus nos ama, o quanto eu sou importante para Deus, o quanto Deus precisa e quer precisar de mim, a certeza da minha vida, do projeto que Deus tem para mim, faz com que a gente caminhe a passos mais largos, viu? Então, quando as pessoas falam mal de nós, que foi a experiência que o Márcio foi partilhando, né? Aquilo não tem tanta força, porque cai dentro de nós, até a gente fica ferido, a gente fica sentido, mas para pensar, reflete com Deus, conversa com Deus. Eu tenho essa experiência, viu? De conversar muito com o Senhor. Então, quando escuto alguma coisa, eu falo assim, oh Jesus, aquela figura falou aquilo, né? Mas vou conversando com Deus, o Senhor sabe que aquilo não é verdade. Mas achei tão interessante o Márcio falar, né? E se as pessoas descobrissem que estava dentro de nós, né? Todos nós, todos os dias, temos algumas inclinações que é fruto do pecado original e que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Um bom dia para você, viu? De conversão. Hoje é um convite que o Senhor nos faz, a mim e a você. Quaresma, hein? Tempo de conversão, tempo de nos voltarmos para Deus.